leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, e os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar. Não vemos outra coisa a não ser o maná. O maná era parecido com a semente do coentro e amarelado como certa resina. O povo se dispersava para o recolher e o moía num moinho ou socava num pilão. Depois, o cozinhavam numa panela e faziam broas com gosto de pão assado com azeite. À noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu, pois, o povo lamentar-se em cada família, cada um à entrada de sua tenda. Então, o Senhor tomou-se de uma cólera violenta, e Moisés, achando também uma coisa intolerável, disse ao Senhor: por que não trataste assim o teu povo? Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de que descarregues sobre mim o peso de todo esse povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz todo esse povo, para que me digas: carrega-o ao colo, como a ama costuma fazer com a criança, e leva-o à terra que juraste dar a seus pais? Onde conseguirei carne para dar a toda essa gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo esse povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tires a vida, se achei graça aos teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial: exultai no Senhor, nossa força. Exultai no Senhor, nossa força. Mas teu povo não ouviu a minha voz. Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem seus caprichos, abandonei-os a seu duro coração. Exultai no Senhor, nossa força. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos sem demora humilharia e voltaria a minha mão contra o opressor. Exultai no Senhor, nossa força. Os que odeiam o Senhor o adorariam. Seria este seu destino para sempre. Eu lhe daria de comer a flor do trigo, e com o mel que sai da rocha o fartaria. Exultai no Senhor, nossa força. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oração do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, nosso Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora está adiantada. Espere as multidões, para que possam ir aos povoados para comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e deu aos discípulos.
os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A questão da síncro na igreja sempre tem muito mais mulher do que homem. É impressionante. Por que eu estou falando isso? Não é para desmerecer as mulheradas, não é isso. Mas é porque aqui nesse evangelho eu acho sempre muito engraçado quando ele conta os homens, né? Não conta nem mulheres nem crianças. Na maioria das vezes, quando a gente vai à igreja, essas mulheres são sempre muito mais, né? Quer dizer, se no cristianismo as mulheres predominam sobre os homens, imagina com o próprio Cristo, como devia ser. Não contaram as mulheres e as crianças, porque eram tantas que não dava. É quase um outro milagre, né? Contar a quantidade de mulheres e crianças que tinha naquele lugar, né? É só um adendo, né, para entrar aqui no Evangelho, que Jesus aqui é o novo Moisés, né? Como é que começa o Evangelho? Uma pessoa muito querida para Jesus morre por causa de um povo malvado, de um povo que não quer saber da palavra de Deus, representado no Herodes, né? Uma família até que persegue o povo de Deus para matar qualquer sinal de Deus que possa existir na humanidade. E Jesus toma esse caminho de solidão. Essa palavra quer dizer só com Deus, né? E diferentemente de Moisés, por isso que é um novo Moisés, Jesus não se queixa do povo. Pelo contrário, ele acolhe. Esse mesmo povo que vem, né, representado aqui, um povo duro, um povo difícil, mais lá na frente, principalmente no Evangelho de São João, esse mesmo povo vai largar Jesus. Porque não vai querer saber de comer da carne dele, de beber do sangue dele. É um povo muito duro, muito fechado. Mas mesmo sabendo que esse povo é difícil, duro e fechado, Jesus não faz como Moisés. Ai, me livra desse povo, pelo amor de Deus, não aguento mais eles. Não, ele fala com as palavras, ele traduz isso na vida, ele serve o povo. Ele cura esse povo que muitas vezes se manifesta de forma ingrata a ele. Ele dá alimento para esse povo que muitas vezes se manifesta e vai se manifestar lá na frente como aquele povo que vai querer crucificá-lo, né? Que vai querer a morte de Jesus. É aquela velha tática de Jesus de responder o mal com um bem ainda maior. E ele ensina a sua igreja isso também. Os discípulos que, né, vendo aquela multidão toda, o que vai fazer com aquele monte de gente, como é que a gente vai fazer com ele? Manda embora. É a solução mais prática, é a solução mais fácil. Né? E Jesus fala, não vou mandar ninguém embora. Vamos caminhar pelo mais difícil. Vamos dar de comer. Mas como? Só temos 5 pães e 2 peixes? Quando a gente dá o nosso pouco para Cristo, como Ele transborda no tudo. Como Ele faz a coisa ficar maior. É que é mais difícil a gente acreditar que o nosso pouco pode fazer diferença. E nós temos que dar o nosso pouco, né? Puxa vida, os 5 pães e 2 peixes dava para alimentar os discípulos, né? Nós temos que tirar um pouco para dar para todo mundo. Quer dizer, é mais difícil acreditar na generosidade e na bondade de Deus. É melhor mandar embora. A solução é mais prática. E Deus pega esse pouco, esse Cristo pega esse pouco e faz o milagre acontecer, né? Primeiro, serve para nós também, né? Muitas vezes está de saco cheio da galera que está com a gente. Aquele filho, aquela filha, aquela mulher, aquele marido, aquele namorado, aquele chefe. Vamos mandar embora, sabe? Vamos largar. Só eu e você, Senhor. Tá bom, mais nada. E aí Cristo, com a vida dele, fala, não, você não é meu seguidor? Você tem que ficar com esse pessoal aí. Eu providenciei esse encontro. Desde toda a eternidade, você foi planejado para estar com esta pessoa. Mas cadê minha liberdade aqui, Padre? Liberdade é uma escolha necessária para o bem. Você é livre quando você aceita esse projeto. Quando você vive esse projeto de abraçar até os que mais te custam. Até os que mais te dão dor de cabeça. São esses. São esses. Às vezes não vai dar para ter aquela interação, porque as pessoas são mais fechadas também. Nem sempre os problemas de relacionamento que nós temos, o problema é a gente, né? Vamos tirar um pouco do fardo das nossas costas, né? Às vezes as pessoas são muito fechadas mesmo. Mas naquilo que tiver de abertura, naquilo que tiver de comunhão, então ser como Cristo. Pegar o pouco e transformar em muito. Ainda que você tenha pouco, então,
com esta pessoa. Ainda que você tenha poucos momentos de conciliação, de comunhão, oferecer isso para Cristo. Não querer simplesmente optar pelo caminho mais fácil, que é se despedir e ponto final e acabou. Cada um segue sua vida e nada. Não. Os momentos que Deus proporcionar para que vocês fiquem juntos, seja Cristo na vida desta pessoa. Um Cristo que sabe acolher, mas que também sabe corrigir. O Cristo nunca é só uma coisa. A acolhida é uma expressão da correção e a correção é uma expressão da acolhida. As coisas se dão profundamente em Cristo Jesus. Esse milagre mostra muito isso, especialmente no Evangelho de São João. Ele dá para o povo o que eles querem, mas também dá para o povo o que eles precisam, que é o anúncio do Evangelho que exige deles a mudança de postura, a mudança de conduta. A gente não pode ficar só com esses lados. Só dá para o povo o que quer, sem dar para eles o que eles precisam, que nem sempre às vezes eles vão querer o que precisam, mas também não dá só o que precisa. Né? Se é aquela pessoa que só vem falar, não, tem que mudar, tem que fazer, tem que se dar, e não dá para o povo também o que ele quer, que é o carinho, a ternura, a acolhida, que também nós um dia recebemos e recebemos em toda a Santa Missa do próprio Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Preparação.